colocaram na internet que eu estava atendendo um autista no chão, fazendo um condicionamento no chão. Uma foto minha, não tinha Instagram, tá, era Orkut, Facebook, né, essas coisas, e não tinha. E aí um aluno de especialização em 2006, de uma turma que eu ficava olhando, ele fez uma foto minha, daquelas fotos que você revelava, né, e aí pegaram a foto e colocaram na internet que eu estava atendendo um autista no chão, fazendo um condicionamento no chão. Num modelo que hoje todo mundo replica, reposta e elogia e fala: "Olha, o dentista está sentado no chão", e tudo mais. Mas, Walter, você não acredita, na época eu fui, até criticada demais por colegas que faziam. E por quê? Porque diziam que o que eu estava fazendo não tinha biossegurança nenhuma. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter e estamos de volta. Papo de Liga, aquela conversa bem informativa, aquela conversa científica e sempre com convidados muito especiais. E hoje, né, nesse nosso retorno, eu tenho uma convidada extremamente especial. Querida amiga professora Adriana Zinck, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo de Liga. Espero que a gente tenha uma conversa aí muito produtiva e informativa, né? Sobre especialidade, sobre a vida, sobre consultório, sobre trabalho, né? Professora Adriana Zinti, especialista em pacientes com necessidades especiais, pesquisadora, faz parte da Câmara Técnica do CRO, atende consultório, hospital. Que maravilha, pô. Muito obrigado aí pelo seu tempo, você poder estar aqui com a gente, pra gente poder ter essa conversa gostosa aí, pro. Obrigada, professor Walter, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. E, assim, é uma honra, né, poder estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa trajetória, poder motivar um pouquinho as pessoas nessa especialidade. E vamos lá. Pô, muito legal. A gente sempre tem um papo muito informal, né, a gente gosta de que o nosso convidado fique sempre muito à vontade. Então, pra gente poder começar essa nossa conversa gostosa aqui desse dia de hoje, falar um pouquinho da sua formação, como é que foi a sua formação, né? Eu sei que se a gente for falar da formação, a gente vai ficar aqui o dia todo, né? A gente poder uma forma resumida da sua formação e como essa formação acabou direcionando, né, a senhora para poder chegar e ser essa referência toda relacionada a pacientes com necessidades especiais. Olha, eu me formei há muitos anos, né, em 1994, né, tem aí alguns anos. E inicialmente não pensava em pacientes com necessidades especiais, porque nem existia a especialidade. A especialidade, essa normativa, ela veio em 2001, né, então antes disso as pessoas faziam porque gostavam, tinham afinidade, mas a especialidade ainda não tinha uma normativa para ela. E aí, em 2000, eu resolvi fazer uma especialidade nova, que quando eu terminei minha graduação, eu fui fazer ortodontia, mas eu não fiz especialidade em ortodontia, especialização. Então eu fiz 5 anos de ortodontia, fiz várias técnicas, Edgewise, Rickets, planejamento, sempre trabalhei com orto. E, porque antigamente não era como hoje, nós tínhamos que cursar, trabalhar, clinicar 2 anos para você poder fazer uma especialização, você não podia sair da graduação e já ir se matriculando numa especialização. Então, eu fui fazendo esses cursos e trabalhando nessa área. Daí em 2000 eu resolvi, fazer uma nova especialidade. Então assim, eu já tinha pacientes com necessidades especiais, mas eu não tinha a especialização. Mas eu também não tinha um tempo que conseguisse comprovar o meu tempo de trabalho nessa área, para conseguir um título de especialista por tempo, né. E aí então em 2001, quando saiu a especialização, eu me matriculei na primeira turma de pessoas que cursaram a especialização. E aí eu fui fazer, com uma referência em PNE, que é a Maria Tereza Botti, né, que abriu essa primeira especialização que eu fiz, que cursei, e aí eu vi que tinha, assim, um mundo de pesquisa, de ensino, de aprendizado nessa área. Então eu sou da primeira turma de formação da turma da Maria Tereza. Aí comecei a trabalhar nessa área e comecei a divulgar no meu consultório. Eu já tinha meus 2 filhos, né, comecei a divulgar que eu fazia atendimento a pacientes com necessidades especiais.
E aí começaram a aparecer diversos autistas no meu consultório, isso em 2000, né. Eh, Aí eles começaram a aparecer e eu vi que eu não conseguia atendê-los, na grande maioria. E comecei a estudar mais especificamente a condição, né, o autismo. E vi que na odonto a gente, pra época, tinha muito, pouco estudo para essa época, a gente está falando de 20 anos, né, então tem muito tempo. Eu comecei a me dedicar a estudar o autismo nessa época. Então, aprendi muito, só que eu vi que na odonto eu não conseguia esse aprendizado, então eu tive que sair da odonto, então eu fui fazer cursos fora da área da odontologia. Então eu tenho uma especialização em educação especial, com ênfase, no ensino de autistas. E quando eu fiz essa especialização, todos os meus colegas eram pedagogos, né, porque eu pensava assim: "Como que uma educadora coloca um autista dentro de uma sala de aula e faz com que essa criança consiga ficar lá sentadinho, que ele aprenda coisas, né, e eu não conseguia que ele ficasse sentado 2 minutos numa cadeira odontológica, então eu falei: "Eu tenho que aprender com quem sabe", e o educador sabe o caminho, porque ele está pondo ele numa cadeira, ele ensina ele a pegar um lápis, eu queria ensiná-lo a pegar uma escova para escovar o dente, ela ensina tempo, porque ele tem o tempo de fazer tarefa, o tempo de sair para o recreio, então ela ensina métodos, eu falei: "Esse pessoal sabe o caminho", então eu fui fazer essa especialização. E aí peguei uma orientadora fantástica, né, psicopedagoga, e ela falou: "Olha, de odontologia eu não entendo, mas da minha área eu entendo". Então vamos unir, vamos juntar, né. Isso. E foi aí que eu comecei a estruturar materiais para o autismo, né, então hoje é bastante falado isso, mas na época não era, eu não tinha nem referência dentro da odonto. E aí eu comecei a aplicar isso e vou te ser sincero, na época, uma foto minha, não tinha Instagram, tá, era Orkut, Facebook, né, essas coisas, e não tinha, e aí um aluno de especialização em 2006, de uma turma que eu ficava olhando, ele fez uma foto minha, daquelas fotos que você revelava, né, e aí pegaram a foto e colocaram na internet que eu estava atendendo um autista no chão, fazendo um condicionamento no chão. Num modelo que hoje todo mundo replica, reposta e elogia e fala: "Olha, o dentista está sentado no chão", e tudo mais. Mas, Walter, você não acredita, na época eu fui, até criticada demais por colegas que faziam. E por quê? Porque diziam que o que eu estava fazendo não tinha biossegurança nenhuma, eu sentar no chão com o autista. Então fui muito criticada na época, né, mas eu vi que era o caminho, porque eu estava conseguindo trazer esse paciente para a cadeira e diminuir o atendimento com restrição física, anestesia geral e tudo mais, daquele que era possível ser esse caminho. Então, tive as portas abertas para fazer, então, na sequência, o meu mestrado e o meu doutorado nessa área, e estou aí seguindo isso desde então. É lógico que para aquela época a gente não tinha a visibilidade de hoje, né, mas é o caminho. E por essa foto desse colega que postou na internet eu sentada no chão, o que que aconteceu? Tem um movimento ao qual eu sou voluntária até hoje, que chama Movimento Orgulho Autista Brasil, a sede é em Brasília. E aí eles viram a foto. E no ano, seguinte, eu fui chamada lá em Brasília, porque eu ganhei o prêmio Orgulho Autista Brasil, pelo trabalho que eu desenvolvi. Isso foi em 2010 que eu fui em Brasília receber, eu sou a única dentista que recebeu esse prêmio, né, por ter desenvolvido este trabalho. E aí, conversando com o presidente do movimento na época, né, ele falou que ele tinha uma questão muito séria com o dentista, com o filho dele que era autista. E por quê? Ele associava uma regressão do menino, por um tratamento odontológico com estabilização, né, então nem foi estabilização, vários profissionais acabaram segurando a criança para o atendimento e ele achou que aquele foi um momento muito traumático. E quando ele viu o atendimento, a abordagem no chão, aquela que pela odontologia foi criticada, né, ele pensou: "Puxa, estão repensando a humanização no atendimento", e aí eu ganhei o prêmio por conta disso, né. E aí desde lá, então há 20 anos, eu tenho estudado, me dedicado muito, e principalmente tentado ir
plantando sementinhas do bem aí. E é isso. Eu fico muito feliz da sua presença aqui no nosso Papo de Liga, né, nessa nossa nova temporada. Primeiro por ser um colega de trabalho, né, acompanhar seu trabalho, você sabe o quanto a minha admiração que eu tenho pelo seu trabalho, aprendo muito com você sempre, né, a gente está sempre junto em clínica, trabalhando, eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito legal. E uma coisa muito legal de ver os nossos alunos, quando vão pesquisar alguma coisa relacionada ao autismo, vir trazer o trabalho e dizer: olha, esse artigo aqui é da professora Adriana Zink, né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz de poder trabalhar com pessoas que pensam dessa maneira. E vou até pegar esse seu link aí dessa formação toda, né? Como é grande a formação de quem faz uma especialidade com pacientes com necessidades especiais? Como ele ganha de conhecimento, né? Quantas áreas ele consegue trabalhar, quantas áreas ele consegue entender e poder ampliar o seu campo de trabalho. E falando sobre isso, eu acompanho muito as suas mídias sociais e a gente percebe até um tom de tristeza, né? Eh, a não sei se a falta, mas a dificuldade de se formar turmas de especialistas com pacientes com necessidades especiais. Queria que você falasse um pouco que falasse sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que deve te incomodar bastante sobre isso. Incomoda muito, Walter, porque assim, quando nós falamos na falta de profissional, então assim, quando a gente fala numa coisa em atenção à pessoa com deficiência, nós falamos que precisamos ter acessibilidade. Então a gente sempre pensa em acessibilidade arquitetônica, que são as rampas, as barras, né? Acessibilidade eh, metodológica, então são as técnicas que eu vou usar para chegar para uma pessoa. A acessibilidade, comunicacional, então assim, eu tenho uma pessoa surda, uma pessoa, com deficiência visual, como eu vou me comunicar com essa pessoa? Eu preciso pensar nessa acessibilidade. Na acessibilidade atitudinal, né, que é o próprio preconceito, o capacitismo, né, é o preconceito do atendimento à pessoa com deficiência. Não vou atender porque tem deficiência, não vou atender porque é autista. Então esse preconceito é uma falta de acessibilidade, que é atitudinal. E tem uma acessibilidade que ela se chama acessibilidade programática, que seriam programas, políticas públicas voltados para a pessoa com deficiência e que tivesse realmente esse trabalho para saúde e educação, principalmente os 2 pontos, saúde e educação que está na Constituição. Mas, quando a gente não tem o número de profissionais capacitados para esse atendimento, eu já estou pecando nessa acessibilidade. Então eu considero como um problema grave de saúde pública não ter o profissional formado específico para atender. Especialista para atender, Para atender preencher todos esses requisitos que você acabou de então, colocar. assim, não é acessível. Então, quando eu falo: tal programa tem acessibilidade", não tem, porque se você não tem o profissional, você já não está tendo acessibilidade programática, que está na lei. Entendi. Tá? Então teria que ter. Então é um problema grave de saúde pública e que ninguém dá valor. A especialidade ela é muito ampla, então assim, o nome da especialidade é péssimo, né, porque assim, odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então é um nome que a gente luta muito para ser trocado, porque o termo paciente especial, ele é pejorativo, então assim, ele não poderia ser usado nunca. Mas a especialidade ela é com necessidade especial. E por que foi contemplado dessa forma? Porque entende-se que a pessoa tem uma necessidade especial de atendimento, e aí entram os sistêmicos também. Então o cardiopata, ele tem uma necessidade especial, o renal, Tem mais necessidade especial. o hepatopata. Então assim, cada um tem paciente com uma doença infecto-contagiosa, ele tem uma necessidade especial naquele momento, né. Qual é a adequação que o dentista tem que fazer para necessidade especial que ele tem. Então, mas mesmo assim, o nome da especialidade é um nome que a gente tem que ficar explicando. E tudo que você tem que explicar não está correto. Eu penso, você tem que ficar dando muita explicação, Alguma coisa não está certa naquele. certo? Tipo, você falou, A pessoa entendeu, está tudo certo. acabou. Então, quando você vai na sociedade civil, né, e você vai dar uma palestra e você se apresenta como especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, você já gera murmúrio na plateia.
porque o nome não é legal, não contempla, porque não se usa mais esse nome. Então a gente primeiro teria que pensar na troca desse nome. Depois, orientar e levar para o graduando de odontologia o quanto grande é essa especialidade, o campo de trabalho que ele vai ter, porque ele pode atender o paciente em qualquer idade, do neonato até o idoso, né? E ele pode atender esse paciente que tem um comprometimento neurológico, uma doença rara, paciente com comprometimento sistêmico. Então, ela é muito ampla e pode atender em ambulatório, em domicílio e em hospital. Então, isso é competência da especialidade. Então, é muito amplo. Agora, quanto ao número, temos aí em torno de 400 e poucos mil cirurgiões dentistas, 1.000 e poucos especialistas nessa especialidade. Então, assim, é realmente uma agulha no palheiro procurar, né? E dentro dessa especialidade, então, tem aquele que se dedica a atender o infecto, que se dedica a atender o cardiopata, que se dedica a atender o autista. Então, quando a gente fala nessa especialidade, muitas pessoas pensam: ah, eu vou atender o neurológico. Entendi. Então, às vezes, ele não vai fazer porque ele fala: eu não quero esse público, não é a minha área, não é o que eu quero me dedicar, mas é uma especialidade muito mais ampla. Eu, particularmente, acho que seria o ideal que todos fizessem pacientes com necessidades especiais como primeira especialidade, porque aí você vai aprender a atender gente, né? Todo tipo de paciente. Bem colocado. E a Muito bom. partir disso, você faz a técnica. Entendi. Então, por quê? Você vai fazer a cirurgia em PNE, você vai fazer o implante em PNE, endodoncia em PNE, a endo em PNE, você vai fazer tudo, PNE é clínica geral. Entendi. Só que você tem que entender daquele paciente único, né? E todos nós somos únicos, todos somos únicos. Então, o ideal é individualizar o tratamento para a pessoa. Por isso que nós falamos muito odontologia de pessoas, né? Então, nós vamos individualizar o tratamento para. Agora, na especialidade de PNE, você vai aprender todas as técnicas? Não, porque você vai aprender a atender aquela pessoa. Mas eu não consigo, numa especialidade de PNE, numa especialização, te ensinar a fazer cirurgia, não. Eu não consigo te ensinar a fazer endo. Eu não consigo te ensinar a fazer pério. É lógico que o professor, na clínica, vai lá pegar na mão, fala: olha, se tem uma dificuldade de periodontia, vamos aprender a raspar. Porque nem todos os pacientes você consegue usar um ultrassom, então talvez você vai ter que fazer manual, né? E aí a gente cai na falha da formação de base. Esse ponto que eu ia chegar. Eu acho que o acadêmico ele acaba fugindo um pouco da questão do PNE por causa dessa deficiência, né, de talvez não primeiro de não ter o conhecimento sistêmico, que é uma coisa que a gente luta muito com os nossos alunos, de estudar a base, fisiologia e todas as partes que fazem parte da... E o acadêmico acaba fugindo no PNE, ele acaba não buscando essa área, ou se acha que tem uma coisa mais imediatista, né? O acadêmico hoje ele procura a coisa mais imediata, ele quer a resolução. Ele não quer ficar tanto tempo ali para depois pensar em ir para o hospital, pensar em fazer o atendimento. Olha, eu acho que tem muitos fatores, né? Eu acho que hoje a mídia, as redes sociais, elas atraem o acadêmico por algumas questões que talvez PNE não atraia. Então, o glamour de muitas coisas e tudo mais, então eu acho que é um atrativo. Hoje eu percebo que tem alguns graduandos que eles acessam a universidade já com foco, ele já sabe que pós que ele vai fazer, né? Eu não, quando eu acessei a universidade, eu queria ser cirurgiã dentista, eu queria ser uma dentista, sentar no mocho e atender, né? E hoje eu vejo que alguns graduandos entram já com foco no depois. Mas, eu percebo que essa geração agora, principalmente pós-pandemia, eles vivem 2 momentos, assim, e eles tem muita gente que eu falo que está dentro de PNE, porque ele não vive o hoje, ele vive uma depressão, um momento pensando: "Ah, eu olho o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu", então ele vive um passado que já foi, e ele vive numa ansiedade absurda do amanhã. Mas hoje ele não vive. Então ele não foca. Hoje, na graduação, eu preciso ser um bom cirurgião dentista. Se o professor está me ensinando endodontia, eu preciso aprender endo. Se no futuro eu não quero fazer,
Ok, mas hoje eu tenho que fazer ainda e aprender a fazer, eu tô aqui para aprender. E acontece, ao contrário, né, às vezes ele tem uma endo, ele foge da endo na graduação, porque ele não gosta de fazer aquele procedimento, porque ele já tem na cabeça dele aquilo que ele quer fazer lá na frente, né, pro. Isso, ele entrou para fazer determinadas especialidades. Ah, eu quero ser bucomaxilo, eu quero fazer ROF. Então ele acha que ele tem que cursar uma graduação inteira focando no amanhã. E ele passa uma ansiedade dessa, porque ele segue as mídias e tudo mais, então ele vive aquela ansiedade de querer ser aquela referência que ele está vendo. Só que ele não viveu hoje. E quando terminar, esse tempo perdeu. Aí a depressão. Por quê? Ele chega numa especialização, né, então ele vem para minha especialização, aí você fala para o aluno: "Olha, então você vai fazer uma exodontia, uma cirurgia, num paciente com transtorno do espectro autista". "Ah, ok. Então, mas eu nunca dei um apitérigo, professora". Eu nunca fiz uma anestesia, né. Aí ele nunca fez o quê? O que ele tinha que ter feito na graduação. Então ele nunca fez uma anestesia para poder fazer uma exo. Se ele não fez uma anestesia, ele não fez a cirurgia, mas ele já está na especialização. Aí esse tempo não volta, aí cai a depressão, porque ele sofre pelo passado. Entendi. Só que ele viveu o Presente, presente. não. Não, porque ele estava no futuro. Só que aí lá na especialidade muda. A mesma coisa, tem aluno que está ali vivendo o futuro. Ele quer o quê? O que ele está vendo nas mídias. Ele quer o resultado, mas ele não quer fazer parte do processo. Então eu acho que isso teria que mudar. Mas o que eu percebo, não é só na odontologia, é uma geração Geração. que está difícil nesse sentido, eles precisam de um apoio, uma guia. Então os professores mais antigos, aquelas conversas que a gente tem na clínica, faz uma rodinha, vamos conversar, né. Talvez a gente consiga trazê-los para a realidade, né, falar: "Olha, odontologia é isso aqui", né, então assim, você precisa sentar no mocho, você precisa anestesiar, você vai precisar engolir sapo, né, não é É verdade, exatamente. dá certo, né, não tem um bom profissional de endodontia que não fraturou uma lima no canal. Foi. Acontece, Ou um bom pro cirurgião bucomaxilo que não teve dificuldade na exodontia de siso. que às vezes não deixou mais e lá fratura num outro momento. Exatamente, exatamente. Então assim, isso é a realidade de quem faz, só que, eles têm uma dificuldade nessa frustração, né, então assim, também às vezes já joga tudo para cima e fala: "Então não quero mais isso, vou pro Isso pra mim não, isso eu não sirvo pra isso e eu quero mudar. quero, vou lá para outra". Então assim, eu acho que a gente enquanto docente, tem que ter esse olhar, né, de perceber o aluno, puxar o aluno e colocar no eixo, né, eu acho que a gente consegue, trabalhar essas questões com os nossos Alô, muito legal como informação, né, principalmente para o nosso acadêmico, né, o recém-formado, que às vezes ele fica na dúvida e às vezes ele até gosta de pacientes com necessidades especiais, mas ele tem medo. Pode ser que esse medo seja porque ele não teve muito contato na graduação, pro assim, de repente na clínica de talvez ele com essa dificuldade do atendimento, né, eu não sei anestesiar direito, eu não sei fazer a coisa direito, será que se eu fizer isso a professora vai me dar zero? Então eu prefiro ficar escondido. Será que isso pode ter uma relação também dele tentar também às vezes fugir um pouquinho, não ter tanto contato assim na graduação? Quando ele entende que o paciente com necessidade especial é o hipertenso, né, é o diabético, esse paciente também, principalmente descompensado, ele vê que esse paciente ele já está atendendo nas outras clínicas. Eles têm um pouco de receio dos pacientes com doenças raras, comprometimento neurológico, pacientes no espectro do autismo, mas aí o que acontece na graduação? O professor, ele faz uma triagem de que paciente que daria para esse aluno ter o contato. Por quê? Ele não tem uma boa clínica ainda. Então a gente você está pondo esse aluno, expondo ele para aprender um procedimento num paciente complexo. Então isso também não faz parte de um bom aprendizado para o aluno, tem que ser aos pouquinhos, né, porque, fazer uma profilaxia com escova de Robson numa criança típica é uma Sim, condição. sim. Fazer uma profilaxia com uma escova de Robson numa criança autista nível 3 de suporte é outra condição, né. Então ele precisa ter um crescimento no aprendizado. Então, quando nós vemos na clínica de PNE, você pergunta para o aluno: "Você já fez isso na pediatria?" E ele fala: "Não", né, então é muito complexo o aprendizado dessa condição em
com um paciente mais complexo. Então ele tem que ir, crescendo nisso. Então o ideal, alguns procedimentos, ele aprender num paciente de menor complexidade, para depois ir para um paciente mais complexo, como uma cirurgia. Ele vai fazer uma exo de um terceiro molar, num paciente rígido, né, um paciente asa 1, asa 2, é um paciente. Aí ele pega um PNE asa 3, asa 4, é outro planejamento, então ele tem que ter um preparo melhor para isso. Então é uma construção. Então o professor da disciplina, normalmente, ele já seleciona na triagem que paciente que seria paciente de graduação, né. E às vezes também ele erra, porque a triagem é uma coisa muito superficial, então às vezes a gente olha e acha: "Ah, vai ser tranquilo". Não necessariamente é assim. Então é um aprendizado para o professor também. Agora na pós-graduação não, esse ensino já teria que ser mais complexo, porque esse aluno, ele está assumindo responsabilidades, ele vai ter um título de especialista, então a responsabilidade técnica dele é maior. E eu costumo falar para os meus alunos de pós, então assim, você indicar um procedimento enquanto clínico geral para um paciente complexo e você errar, a sua responsabilidade técnica é uma. Sim. Enquanto especialista, ela aumenta, Aumenta. porque você tem a técnica. Você tinha que ter a indicação, até mesmo na indicação do paciente. Qual paciente que eu cedo em consultório ou levo para o hospital? Qual paciente que eu estabilizo ou não, né? Qual procedimento que eu indico? Um exemplo, um paciente complexo de alguma condição, um dente que está numa situação ali complicada, é endoexo. Então o especialista, ele tem um olhar muito claro, que às vezes é exo para o especialista, e o clínico geral olha e fala: "Imagina, é endo, do núcleo, coroa", e o especialista olha e fala: "Sem chance, é exo, não tem o que fazer, é exo". E um clínico olha e fala: "Como assim? Vamos tirar esse dente?", né. Então só que a responsabilidade técnica só aumenta com o título, né. Então a partir do momento que você tem um título de especialista, você tem que ter um domínio melhor. Mas o professor, ele faz parte dessa construção, então ele sabe que paciente que ele libera para o graduando, e ele sabe a construção do especialista, que ponto que está. Mas, mais uma vez, o nosso problema na especialização é que a gente entende que o nosso aluno, ele teria que ter as técnicas, então ele teria que saber dentística, cirurgia, endo, a base. Ele chega deficitário. E aí ele não faz to tudo, né, e é clínica geral, PNE. E aí, às vezes, a gente pega um paciente complexo que ele tem uma endo para fazer, ninguém do grupo fazendo. Né, então aí ele depende Entendi, de um outro curso para aquela endo, né. entendi. Então assim, mas isso acontece em todos os cursos e tudo mais, e é um aprendizado para todos. Isso é uma coisa muito interessante, né, importante, porque, os alunos geralmente eles me procuram bastante por causa da cirurgia, de querer acompanhar, né. Eles também têm essa proximidade com você? Por falar: "Professora Adriana, será que eu posso ir ao seu consultório? Será que eu posso acompanhar o atendimento de um paciente autista, de um paciente que tem alguma comorbidade um pouco maior?" Acontece muito, você tem essa troca com os alunos de estar próximo, né, de trabalhar, assim, próximo com os alunos, Bru? Sim, os alunos de graduação, eles têm muita, principalmente quando eles sabem que tem a pós em andamento, eles querem saber que dia que é a clínica da pós, se eles podem acompanhar, eh por curiosidade ou não, mas assim, dessa forma você vai, plantando sementes, né, deles pensarem: "Puxa, que legal, eu gosto disso, eu vou fazer PNE", né. Então essa troca sempre tem, o aluno gosta de participar, entender o processo, por que que foi aquela escolha, né, então por que que esse paciente, não foi atendido no consultório e foi para o hospital. Isso é uma coisa interessante, né. A gente, na cirurgia é fácil, né, a gente olha lá a tomografia, o paciente está lá sistemicamente ok, pode ser encaminhado para o centro cirúrgico, as cirurgias maiores, os traumas. E na PNE, como é que se trabalha, até quando a gente, eh, pode fazer alguma adaptação no consultório, ou quando a gente tem que levar para o centro cirúrgico, Pro? Então, normalmente, o dentista, ele começa com a parte de condicionamento, ele pode usar restrição física, que são as faixas de estabilização, ele pode usar sedação em consultório, e ele pode levar para o hospital. Então, são ferramentas que aí
a gente tem que pensar que todas elas ele tem que dominar. Então não é porque ele é especialista que ele domina todas. Então, um mesmo paciente, então você tem o mesmo paciente, pode ser que um especialista em PNE resolveu atender ele tem uma prática enorme de manejo, Tá. e ele vai fazer o condicionamento e atender aquele paciente em consultório. Pode ser que o mesmo paciente, para um outro especialista, ele fale: "Não, olha, vamos fazer uma sedação aqui no consultório, eu atendo ele aqui". E um outro especialista vai olhar e vai falar: "Não, eu acho mais seguro eu levar para o hospital e fazer lá", né. Então a gente não tem uma receita de bolo também para as indicações em ambiente. Entendi. Vai muito do que o profissional domina de fazer. Eu, na minha vida, fiz a opção de não sedar em consultório. Não sedar esse consultório. Não cedo, é uma opção minha. Tá. Agora, tenho colegas que sedam e fazem isso bem. Prefiro os pacientes com a condição de sedar levar para o hospital, né. Nós conseguimos as internações por imperativo clínico. Então, pelo comprometimento clínico do paciente, ele pode ter aquele atendimento em ambiente hospitalar. Ah, o procedimento é complexo? Não necessariamente. Tá. Você pode pedir uma internação para fazer uma pério. Tá. E ele vai ter aquele ou ele interna particular ou via convênio médico, mas o imperativo clínico justifica o ambiente hospitalar, né. E aí o especialista, ele aprende a fazer todos os relatórios e tudo mais para fazer esse tipo de internação. Então eu posso internar um paciente para fazer uma pério e eu posso internar o paciente para fazer uma exo ou incluso, mas não importa por que ele está no ambiente hospitalar? Por imperativo clínico, Tá. né, a condição clínica justifica. E aí pode ser neurológica, então posso justificar comportamento, pode ser clinicamente, um comprometimento cardíaco, que ele vai ter uma alteração, uma hipertensão descontrolada, que o melhor ambiente seria o hospitalar. Então o que eu falo para os alunos de graduação, alguns casos na graduação a gente não fala, "Não dá para atender aqui, tem que ir para o hospital", não é? Sim, sim. E na especialização, se esse paciente vier para o especialista, então esse profissional vai resolver, só que é ele que vai levar para o hospital, né. E é o que difere a odontologia hospitalar do atendimento de pacientes com necessidades especiais. Porque a odontologia hospitalar, o paciente está lá internado por uma condição sistêmica, e ele precisa de um dentista da hospitalar para resolver alguma questão que ele tem em boca. Já a PNE não, o dentista interna esse paciente no hospital para o atendimento pontual de odontologia. Então o que difere a odontologia hospitalar de pacientes com necessidades especiais, né. Então nós temos a oportunidade de usar e o cadastro é aberto para o PNE. Hoje a maior parte dos hospitais tem cadastro aberto para bucomaxilo, pacientes com necessidades especiais e odontologia hospitalar para você ter o acesso, mas assim, uma área não é a outra área. Então pacientes com necessidades especiais não é odontologia hospitalar. E odontologia hospitalar não é, então é bucomacilo. E que não é PN, cada um tem uma área, né, então uma área de competência. Então agora sim, aquele paciente está internado lá, sei lá, amputou uma perna por causa de uma diabetes, está lá, olharam que ele tem uma fístula em boca, então ele vai chamar quem? Odontologia hospitalar, porque ele está internado por uma condição sistêmica e ele precisa do odonto. Agora, o PNE não, o paciente diabético chegou no consultório, está com uma hemoglobina glicada lá 9, 10, mas a condição de boca justifica. A condição dele sistêmica, o especialista em PNE acha que melhor não fazer no consultório, vão pedir uma internação. Então é o especialista em PNE que interna e faz o atendimento em hospital. Então são áreas diferentes e que o próprio, graduando também precisa entender. E que muitas vezes ele não entende, né, essa diferença de odontologia hospitalar, pacientes com necessidades especiais e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. O que eles têm em comum é o hospital, né, que eles têm, mas são áreas completamente diferentes, com atuações e ações totalmente diferentes. É que por muitos anos, Walter, o bucomaxilo, ele acabou abraçando bem o PNE por falta de atendimento. Então não é que ele invadiu a área de PNE, o paciente precisa, ele está lá com dor, então o buco, o que que ele faz?
ele fala: "Vem aqui que eu resolvo", né. Só que assim, o buco, normalmente, quando ele acolhe, o que que ele faz? As exos, Sim. né. Ele não vai fazer uma restauração, ele não vai fazer a endodontia cirúrgico, ele não vai, né. Então o ideal é que seja o especialista em PNE, ou as pessoas se associarem, né. Então porque às vezes também o especialista em PNE não faz cirurgia, olha a complicação. Então ele também não pode internar e não fazer. Isso que eu até se eu sou especialista em PNE, eu não necessariamente preciso ter um bucomaxilo, se eu faço cirurgia, eu não preciso ter um bucomaxilo comigo. É, a cirurgia oral menor, né, bem Sara Entender, dentro da área da clínica geral, eu não precisaria ter um bucomaxilo me acompanhando o tempo inteiro ali. Se eu tenho essa prática clínica, né, como especialista em necessidades especiais. se você é capaz por aquela técnica, é o que eu falo, o PNE, ele é um amplo clínico geral, né, ele tem que fazer de tudo um pouco. Então assim, eu não posso internar um paciente que precisa de uma endo, eu não sei fazer uma endo. Eu vou ter que levar um endodontista, um endodontológico para fazer aquela endo, ou então aquele dente é exo, né. Agora, eu vejo que ele tem, dentes inclusos, e eu não sei fazer incluso, eu tenho que levar um buco junto. Então é uma área que você vai se associando. Isso que o especialista em PNE tem que entender, porque às vezes ele precisa ter bons parceiros também. Isso. Ele não pode falar: "Eu vou assumir tudo". Você não é bom em tudo. Não adianta pensar de ser bom em tudo, não adianta. Então assim, às vezes você faz bons planos de tratamento, bom diagnóstico, você entende qual o melhor ambiente para aquela pessoa ser atendida, mas você não é um bom clínico em tudo. Então aí você tem que ter bons parceiros, porque você faz um bom plano e você chama: "Ó, você faz isso, isso e isso". É lógico que, eh, quanto mais parceiros, mais encarece esse tratamento para o paciente, né. Então muitos profissionais, eles acabam ampliando a sua técnica. Então ele aprende a fazer uma endo, ele faz uma cirurgia, né, ele vai fazendo isso. Ah, bom, que maravilha, muito bom, né. Sempre tem aquela história, tudo que é bom, a gente acaba rápido, né, a gente já está caminhando aí para o final do nosso bate-papo, extremamente proveitoso, né. Orientação para os nossos graduandos, né, os nossos colegas que buscam uma especialidade extremamente completa, né, onde você pode enriquecer, né, o seu conhecimento, poder atender todos os tipos de paciente, né. Eu acho que foi um bate-papo fantástico, fiquei muito feliz com a sua presença, e queria que você deixasse uma mensagem para os nossos acadêmicos, os nossos colegas, os seus alunos, tanto de graduação como pós-graduação, né, e relacionado tudo isso o quão grande é a especialidade com pacientes com necessidades especiais, Pro. É, assim, um recado, né, para o graduando é que tenha um olhar, né, diferenciado para pacientes com necessidades especiais. Eu acho que realmente é a base de todas as clínicas, né, nós podemos entender melhor o paciente complexo. Eu acho que o ideal que em toda clínica de graduação era ter um professor especialista em PNE à disposição dos professores, né, até mesmo para ajudar no plano inicial, avaliação dos exames. Eu acho que daria um suporte enorme para todas as especialidades, né. E entender que nós não somos perfeitos, né, então a gente tem que estar sempre buscando melhorar a nossa técnica. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, né, é que às vezes a gente, aprende assim, que rapidamente você resolve: "Ah, eu vou fazer isso, aquilo, outro, tal". Mas a responsabilidade maior é o momento de você saber o que você não deve fazer, né. Então isso é o maior, né, até mesmo para aquele paciente você falar: "Não, infelizmente não dá para fazer, não é esse o ambiente que eu tenho que fazer". Então você saber falar não é a maior responsabilidade. E isso é para a vida. E na minha vida, né, as pessoas sempre falam: "Pode ser que PNE tá longe da sua casa", mas de uma hora para outra a deficiência, né, a necessidade especial, ela vem para dentro da sua casa. E isso está ampliando cada vez mais. Não existe um cirurgião dentista que não tenha atendido um paciente complexo na sua vida, ou que às vezes até perdeu esse paciente caminhando para outro por, dificuldade de manejo, né. Então eu acho que é uma área extremamente importante, não é porque é a área que eu faço, mas eu acho é o que eu falo, eu acho que teria que ser a primeira especialidade de todo mundo, né, para depois você escolher as técnicas. E assim, vem para PNR. Professora Adriana, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Estamos aqui encerrando mais um programa, Papo de Liga. Em breve estaremos de volta com um novo capítulo.
Um abraço e até a próxima.